Uma boa tarde para você que nos acompanha no Momento de Reflexão, esse canal da Missão Evangélica União Cristã, aqui de Pomerode. Eu quero conversar contigo hoje um pouquinho sobre o seguinte tema: aflições, uma companhia inevitável e desagradável ao mesmo tempo. Enquanto você dá uma pensada nisso, eu quero pedir que você se inscreva no canal e que você acompanhe também outras programações que temos nesse canal. Vamos lá. Falando a seus discípulos, e esse relato nós temos registrado em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus estava preparando eles para a vida deles e para o ministério, para o trabalho que eles iriam desenvolver. E naturalmente isso nos atinge também. E Jesus disse para eles que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com a sua vida, com a sua morte e posterior ressurreição, Jesus estava dizendo para eles que as aflições elas seriam em muito compensadas com a vitória de Jesus exatamente sobre aquilo tudo que o mundo pode impor na vida da gente. Os últimos dias, semanas, meses que temos vivenciado, não só a nível regional ou nacional, mas também a nível mundial, eu comparo isso com estar à deriva. Parece mesmo que somos um barquinho ou uma embarcação maior que perdeu os instrumentos de navegação e não sabe mais para onde quer ir. E aí cabe, inclusive, nesse sentido, aquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e verso 9, quando ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Eu sei que Paulo escreveu esse texto bem especificamente para a igreja, originalmente a igreja de Corinto. É um texto que vale para os cristãos e eu estou agora indo além um pouquinho do ambiente igreja e pensando essa realidade a partir de mundo, quando eu estou falando de aflições, quando eu estou falando de que somos um barquinho à deriva. Eu quero te convidar para pensar um pouquinho em algumas questões aí, dentro dessa questão da aflição, dessa questão de estarmos um tanto quanto à deriva, enquanto humanidade, enquanto indivíduos, naturalmente também. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, eu não estou fazendo críticas meramente ao sabor da crítica, mas eu quero te convidar para pensarmos um pouquinho justamente a partir desse texto naquilo que temos vivenciado nos últimos dias, nos últimos meses por aí. E eu fico me perguntando, aliás, desde o começo da assim chamada e batizada pandemia, por que a igreja cristã está tão quieta com tudo isso? Naturalmente cai lá, se levantam algumas vozes, mas a grosso modo a igreja está quieta, está passiva, ela parece que não tem uma contrapartida. Até alguém disse esses dias que em outras crises, em outras épocas de pestilência na humanidade, a igreja tomou a dianteira. E aqui, por que ela está passiva? Por que a igreja não se levantou, digamos assim, contra e propondo para os seus municípios, dizendo, olha, tem essa dificuldade, mas assim como outros locais funcionaram, porque a igreja, respeitando a questão do distanciamento social, por que ela não se impôs e ofereceu cultos em determinados horários diferentes, em mais ocasiões? Tem sido dito, eu não sou um pesquisador, mas tem sido dito, e eu concordo, um pouquinho que eu pesquisei, eu descobri que isso é verdade, que nunca na história da humanidade houve uma espécie assim, aquilo que está acontecendo agora, de que todo mundo foi forçado a ficar em casa. Isso é inédito.
e o que muito me assusta, nós aceitamos tudo isso caladinhos, caladinhos. É dito que a gente tem que obedecer às autoridades, ok, é bíblico. Mas e quando essa autoridade ela faz aquilo que a própria Constituição, no nosso caso, Constituição Nacional Brasileira, ela diz que ninguém pode nos tirar o direito de ir e vir. E nós aceitamos isso quietinhos. Qual a razão, e eu fico me perguntando isso, qual a razão de terem e estarem nos amedrontando o tempo todo com essa coisa do fica em casa, fica em casa, fica em casa e... lembrei nos últimos dias daquela coisa que nós pais dizemos ou dizíamos para os nossos filhos: se você vai lá fora, o homem do saco te pega. Se você sai de casa, o bicho-papão está ali na rua te esperando. Parece que estamos sendo empurrados para dentro de um gueto de medo para que a aflição se aumente ainda mais. E não está sendo dito, por exemplo, que só em Santa Catarina o número de divórcios aumentou em 28%. Não está sendo dito que as pessoas estão sendo consumidas pelo medo dentro das próprias casas. Não está sendo dito que as crianças estão ficando estressadas porque elas não podem mais ver e brincar com os seus amigos, elas não têm mais o convívio da escola. Não está sendo dito que o desemprego está aí, que ele vai trazer miséria. Não é dito também quantas pessoas estão se suicidando em função disso. E a depressão e outras pessoas que vão a óbito porque lhes foi imposto medo e daí elas não procuram o médico. Enfim, eu estou apenas querendo provocar a reflexão. Lembrando que em alguns lugares do mundo já estão acontecendo reações, as pessoas estão indo em massa para as ruas, como que dizendo, olha, chega, como que dizendo, alguma coisa tem por detrás disso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, e ele venceu o mundo. O que eu quero dizer para ti são duas coisas, para finalizar. Eu sei que a pandemia é real, eu sei que tem gente que morreu desse negócio. Mas eu também tenho as minhas perguntas. O que tem por detrás disso tudo? Alguém disse uma vez que a unanimidade é burra. Ou seja, se todos nós baixamos a cabeça e não nos damos o direito à dúvida, à crítica, será que estamos sendo inteligentes? Eu não estou dizendo para sermos rebeldes, eu estou dizendo para pensarmos e para refletirmos. E uma segunda coisa que quero dizer para terminar esse momento de reflexão é o seguinte: desligue a televisão. Ela está fazendo mal para nós, ela está metendo medo na gente. Eu sei de pessoas que se enclausuraram dentro de casa, de crianças pequenas que têm dificuldades porque eles ouvem os adultos só falando na pandemia. Que tipo de adulto vai dar isso? A Bíblia nos dá a autoridade de a gente questionar isso e de a gente olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para a dependência de Deus e viver apesar das aflições que nos rodeiam. Que Deus te abençoe.